Aqui no Revolution Zone, promessa é dívida. Então, como a gente prometeu para vocês, caso fosse de interesse de alguns de vocês, a gente traria um review completo desse computador que a gente ensinou a montar em jogos. Então, o que vocês verão a seguir serão testes benchmark em jogos contemplando aí o FX 8370 e R9 380, e eu também faço alguns comentários durante os testes explicando algumas coisas e alguns resultados, beleza? Vamos lá! Vamos começar aqui com o Far Cry Primal. É o game mais recente que a gente tem nessa lista. Eu separei da seguinte maneira: vocês estão vendo aí na tela 4 níveis, né, de detalhamento: ultra, muito alto, alto e normal. E vocês podem reparar o FPS em tempo real. E reparem que no quesito gráfico, tanto um quanto o outro está muito bonito. Inclusive, talvez para você a diferença nem seja tão grande entre um nível e outro. Então você escolhe, na verdade, se você quer mais FPS, e você obviamente perde um pouco de qualidade, né, dependendo do nível que você escolher, mas você vê que ainda assim, mesmo no normal, a gente tem uma diferença gráfica pro Ultra bem pequena. Claro que essa diferença ela aparenta mais na textura dos personagens, quando você chega perto de um objeto, mas ainda assim estão aí os resultados com nível de FPS. E você pode adaptar o seu game a seu gosto, né? O nível de FPS fica a seu critério. Se de repente jogar a 40 frames para você tá legal, você tem a opção de jogar no Ultra, mas se você faz questão de jogar aí a mais 60 FPS, cravadinho, você tem uma fluidez melhor jogando no nível alto ou no nível normal. Battlefront é um dos games que também merece um lugarzinho cativo entre os melhores gráficos dessa geração. Excelente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele está configurado. Full HD, tudo no Ultra também. Quem não teve oportunidade de jogar esse jogo, ele vale muito a pena. Tem um gráfico muito bonito e tem também uma mecânica, uma jogabilidade muito fluida. Então vejam aí, acompanhem o gameplay e no final a gente comenta um pouquinho o resultado dele. Teve um começo respeitável. Você está indo bem. Bom, galera, é isso aí. A gente acabou agora Star Wars Battlefront. E vocês viram que o FPS se manteve o tempo inteiro acima dos 60, mantendo a maior parte aí dos 70, 75 frames.
and white one with the ultra slow motion. Oh, yes, that's it. Oh, you know what I'm talking about. Beautiful. He's what? If you'll excuse me, Congressman. Urgent matter. Do enjoy your evening. Goddamn it. Oh, yeah, that's working. Okay, don't stop. Do whatever you do. Hey, you there! Yes! Excuse me, who took my... You ready, girls? You look fabulous. We all know how much you love it. Over there. Já vai finalizar aqui esse gameplay do Hitman. FPS vocês viram que ficou entre 40 e até 90 e tantos FPS aí, dependendo da parte que você tá, mas a média geralmente é essa, 45, 50 frames nesse nível de qualidade. Outro game muito importante para quem gosta de FPS é o Metro 2033 e o Metro Last Light, que foram relançados aí como o nome de Metro Redux. A engine ela teve algumas melhorias, alguns refinamentos e o jogo passou a ter um gráfico mais bonito e passou a se tornar também um jogo um pouco mais leve. Ele era um jogo bastante pesado, ele continua sendo, mas bem longe de ser o que ele já foi um dia, né? Então agora a gente tem aí alguns refinamentos. Esse benchmark dele é bastante completo, ele tem cenas com muita ação, com muita iluminação, uma série de personagens na tela e no final ele também nos dá aí uma média de FPS em números fixos, né? Mínimas, médias e máximas, para que a gente tenha um resultado ainda mais aprimorado. Está aí a nossa média, 55 frames por segundo. Vocês viram a extrema fluidez que esse jogo rodou nessa placa. Ok? Vamos passar agora para Shadow of Mordor, outro jogo excelente com um gráfico de ponta que também possui uma excelente ferramenta de benchmark e uma engine extremamente otimizada, apesar dos belos gráficos que esse jogo te proporciona. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve.
E aí está o nosso resultado. Apesar dos gráficos estarem no Ultra, nossa média foi acima dos 60 frames, garantindo aí pelo menos 62 FPS. Mais um game lançamento que dispensa qualquer tipo de comentário é Street Fighter V, que trouxe melhorias gráficas impressionantes em relação ao Street Fighter 4, que já era um excelente jogo nesse quesito gráfico. Reparem aí na fluidez que esse jogo funciona aí na 380 em qualidade máxima também. Okay, 10 points. I did it. Want to see my kung fu? I'll show you. Ready. Fight. Yeah. Okay, 10 points. I did it. Agora, Crysis 3 era um jogo muito importante, apesar de ele já ser um jogo antigo, pra gente fazer medição de performance. Por quê? Porque ele é um jogo que exige tanto da CPU quanto da GPU. Então ele é pesado tanto pro processador quanto para a placa de vídeo. Então, alguns de vocês requisitaram nas perguntas que a gente fizesse o teste considerando Crysis 3. Ele ainda é um parâmetro porque ele continua sendo um dos jogos mais pesados do mercado. Então, a gente decidiu colocar esse game por causa disso, por essa razão, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte do cenário aqui fora para vocês verem o FPS quando você está fora de um cenário fechado, porque muda bastante, né? Num cenário fechado, geralmente o número de frames ele aumenta bem. Então, vamos lá. Eu vou caminhar aqui para o restante do cenário. Security lockdown in effect. Threat level is now elevated. Heads up, Prophet. Cell reinforcements en route. Heads up. Cell weapons drop near your location. Insurgent activity reported in perimeter structure. Warning. Primary asset has been destroyed. Hang on. I'm almost there. You know, it is important. There was a lot of talk about you in the suit. Alien modifications, those visions. People aren't even sure what or who you are anymore.
What do you believe? I'm here, aren't I? O jogo tá muito jogável, perfeitamente jogável. Se eu quisesse a qualidade mais alta possível, eu possivelmente ia pegar na faixa de 30 frames. Como para a maioria das pessoas que jogam shooters é importante manter uma taxa alta, porque jogar a 30 FPS geralmente para quem joga no PC é bem complicado, né? Quem está acostumado a jogar no console talvez não se importe muito, mas no computador a gente está acostumado a jogar a 60 frames, então faz bastante diferença a gente jogar entre 30 e 60, então eu preferi deixar em qualidade alta, mantendo uma taxa acima dos 30, mas caso você não se importe, caso você não tenha essa exigência de jogar mais de 30 FPS, você tem a opção de jogar na qualidade mais alta aí no Very High e manter a taxa constante aí de pelo menos 30 FPS, isso é garantido, tá? Por último e não menos importante, temos aí The Witcher 3, que é um game de mundo aberto referência tanto em gráfico quanto em jogabilidade, e a gente fez questão de colocar esse jogo por ele ser mesmo um jogo de mundo aberto que possui uma riqueza de detalhes muito grande. Esse jogo é um jogo bastante pesado, então a gente vai configurar ele aqui com nível de detalhe na maioria dos itens em alto, né? A gente não vai colocar em ultra.
Mapeado! É isso, pessoal, e assim finalizamos a nossa parte de gameplay de boa na lagoa. Então, como vocês viram, esse é um kit excelente para você começar de pé direito no mundo gamer. Você tem um computador extremamente potente, com uma relação custo-benefício excelente. Os jogos que estão por vir estão totalmente preparados para DirectX 12 e o seu computador é plenamente capaz de rodar esses jogos na melhor qualidade possível. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a esse computador, deixa aí nos comentários. A gente agradece mais uma vez pelos comentários que vocês fizeram nos outros vídeos e especialmente no último vídeo pedindo aí um review dessa máquina. Então a gente levou isso em consideração na hora de fazer o review desse computador. Então a gente pede para que vocês continuem compartilhando nossos vídeos, continuem ajudando o nosso canal com seus comentários, com seus likes e principalmente com as suas sugestões. Afinal de contas, o conteúdo aqui do Revolution Zone é feito para você. Beleza? Pessoal, brigadão, até o próximo. Valeu!